Oi, pessoal! Iniciamos o Palavra com uma festa de aniversário. O seu programa de cultura, arte e filantropia celebra os 20 anos de uma banda de rock que marcou toda uma geração. É hora de você conhecer um pouquinho mais sobre a banda Strauss. Então, o negócio foi o seguinte, todos nós, todos os integrantes originais da banda, estudavam no Colégio São Gonçalo, embora nós não éramos da mesma banda, cada um tocava numa banda diferente. E aí eu fui morar nos Estados Unidos uma época, e quando eu voltei, estava eu andando na Expo Agro, na Feira Agropecuária do estado do Mato Grosso. E eu encontro Sereia e o Alexandre Facchini, que é o baterista da banda. E eu acho que todo mundo tava meio... Porque lá na época tinha umas caipirinhas de fruta que eles faziam, que era uma coisa assim, todo mundo novinho, ninguém tomava coisa pesada, mas aquilo lá já era o suficiente para deixar todo mundo bêbado. Né? E era caipirinha de morango e tal, a gente ficou, e aí, você trouxe uma Fender dos Estados Unidos? Olha... Então vamos fazer um som amanhã, porque a gente foi lá no dia seguinte fomos para fábrica de carrocerias Facchini. E aí o Alexandre tirou o móvel do escritório, a gente dentro do escritório lá e começamos a ensaiar. Montamos o som, né? Levamos equipamento na época, o que tinha, né? E aí acabava que nos ensaios ia uma galera assistir o ensaio. E aí a gente foi convidado para uma festa de um artista plástico chamado Douglas, que era um grande pintor e tal. E foi um festão muito louca na casa dele, lá no Boa Esperança. Então, na mesma festa, a gente já foi convidado para tocar num bar que chamava Café Jazz. Daí, do Café Jazz, a gente começou o Leo Arruda, que era, além de um grande comediante, ele era um grande, vamos dizer assim, ele movimentava a cena culturalmente, assim, né? Ele tinha as peças de teatro dele. Ele era um grande produtor cultural, né? Exatamente, isso aí, seria, eu esqueci. Ele fazia isso, ele era um cara que ele não conseguia ficar parado. Então logo ele chamava a gente para fazer com ele nos bares que ele promovia. Ele abriu um bar que chamava... Nó de Cachorro. Nó de Cachorro. Onde ele fazia os shows dele, né? Isso. E colocava outros artistas também. Então, aí com essa coisa dos bares aí, do Leo Arruda e de tudo, a gente fazia cover, uma banda que tocava só cover, mas logo a gente viu que se a gente quisesse realmente alguma coisa com a música, a gente tinha que partir para compor. Logo surgiu a vontade de gravar um CD, né? Já que a gente estava fazendo música, o que a gente fez? Pegava o cachê da banda, que naquela época a banda já estava tocando para uma média de público de 2 a 3 mil pessoas. Em 6 meses a gente tinha dinheiro para produzir um disco de primeiríssima qualidade. A gente juntou as 15 músicas que a gente tinha que achava mais legal. Fomos para São Paulo, num estúdio de primeira, e a gente foi para lá e gravamos o primeiro CD, que foi um sucesso absoluto. Porque a gente teve uma ideia que na época parecia brincadeira, mas sem querer ser muito arrogante, ela meio que deu uma revigorada no rock, que foi a banda. Porque a gente, numa brincadeira, resolveu tocar um rasqueado, que era uma coisa rasqueado, não tinha guitarra e tal, e a gente falou, vamos fazer com rock isso aí. Isso de brincadeira. Ela nem estava na lista das músicas que iam pro CD. E como estava faltando música, alguém falou, vamos fazer, a música se chama Lua. Então a gente tocou ela no rock, mas não vamos, isso é brincadeira, tal, não sei o que, vamos, chegou na hora, a música entrou no CD. E essa música jogou a Strauss pro padrão nacional, porque logo a gente foi contratado para fazer MTV, a gente gravou um clipe da Lua, então essa música do Rasqueado Cuiabano lançou a Strauss no Brasil inteiro.
E ao mesmo tempo, ela deu uma reacendida nessa coisa do rasqueado, porque se vocês pararem para pensar, em 1994, o rasqueado tinha os seus compositores e tal, mas ele não era essa hype de hoje, de todo mundo fazer, era coisa... E assim, a gente teve muita força do Henrique Claudinho, do Roberto Lucial, do Pescuma, da Vera Zuleika, então era o pessoal de raiz daqui e nós que era o pessoal das antenas daqui. Então era música, a gente costumava dizer que fazia música de raiz com antena, ou seja, o raiz era o rasqueado e a antena era o rock and roll. Coração da mulata lá do meu sertão, vem cá morena, sonha na janela. O primeiro CD então a gente fez o lançamento em 1995. Que até em dezembro de 95. Dezembro de 95 foi um sucesso, assim, a gente vendeu no dia de lançamento 2.000 discos. Pode não parecer muita coisa, mas para uma banda que gravou totalmente independente e tal, foi um absurdo, que deu condição pra gente pensar em sonhos mais altos. E tem um detalhe, né? Esse foi o primeiro CD de rock do Mato Grosso, primeira banda de rock que gravou um CD assim no Mato Grosso. Foi. Exatamente. Isso é muito orgulho, isso. Tá na história, e não é pra qualquer um entrar na história, né? Então começamos a fazer músicas de rasqueado com rock. Que a gente teve a feliz coincidência de encontrar o produtor Carlos Savala, que produziu Paralamas de Sucesso, Legião Urbana, Pato Fu, Milton Nascimento, Rita Lee, entre outros. E o cara gostou do nosso trabalho, então ele comprou a ideia e a gente foi gravar no Rio de Janeiro, no mega estúdio, no estúdio mais legal do Rio. E gravamos o segundo CD que chama Mesmo Que Eu Tente Sorrir, que é uma manifestação de cultura cuiabana mesmo, mato-grossense em geral, porque desde a capa, que a gente trouxe o Clóvis Irigaray na capa, com aquela cara dele maluca que ele tem, e o disco veio recheado de ganzá, de viola de coxo, daquele, como que é o nome? O mocho. Né? Uma linguagem bem cuiabana. A gente conseguiu nesse disco chegar assim, no que há entre rock e música de raiz mato-grossense. Então, daí, quando a gente fez o segundo CD, na mesma época que a gente estava lançando, a gente teve a sorte de ter sido escolhido para participar do maior festival de rock que tinha na época, que chamava Skol Rock. Então a gente chegou, fomos pro Festival de Campinas, 10.000 pessoas na plateia, e adivinha quem ganhou? Nós. Com isso a gente... Sem a menor expectativa, né? Vamos fazer um parênteses, porque assim, quando a gente foi selecionado, sei lá, quantas 1000 fitas apareciam para esses caras selecionarem para escolherem 8 bandas para ir para a semifinal do festival. E a gente, quando foi escolhido e foi para tocar no festival, um público grande, pra gente aquilo já foi uma vitória, já estava ganho, o jogo já estava, pra gente aquilo que já tinha acontecido estava ótimo. Aí a gente foi escutando o resultado, em quinto lugar, em quarto lugar, e a gente, mas nós não vamos pegar nem quinto, poxa, que é isso, cara, né? Aí chegou, em primeiro lugar, pra gente foi uma alegria muito grande, muito bom. Sabe aquela coisa que a gente vê essa galera falando, não, chegar até aqui já é uma vitória? A gente tava nessa, chegar ali já era uma vitória. Pensa, uma galera que saiu de Cuiabá, Mato Grosso, 1997, chegamos lá, 10.000 pessoas, você imagina a tremedeira do show. Ganhamos e fomos para a final, que seria alguns meses depois, em São Paulo, no Parque Atlético, no estádio do Ibirapuera. E ali, 20.000 pessoas na plateia, para assistir a Strauss de Cuiabá, lá aqueles moleques que saíram do São Gonçalo fazendo um show lá. Adivinha quem ganhou? Nós. Ficamos em primeiro lugar na escolha da audiência. E em segundo... Detalhe, era um show que tinha cobertura ao vivo pela MTV para todo o Brasil. Então, assim, a galera estava vendo, estava ligando, estava votando, fazendo a escolha pessoal de cada espectador da banda que mais gostava e tal. E foi nessa categoria que a gente ganhou, o voto popular. Aí, rapaziada, 2011, 20 anos de rock and roll, é o show da Strauss que vai entrar para a história.
rock and roll na veia. E se você não conhece, excelente oportunidade, não perca. Nosso diretor Luiz Marchetti e a dramaturga Juliana Capilé estão preparando um curso gratuito no Pavilhão das Artes. Atenção para o convite para as inscrições.